Bom dia, está começando mais um Direto ao Ponto, depois desse sextou maravilhoso, fizemos uma viagem aí no Sextou com Miro Nascimento e dando boas-vindas ao Março Mulher, o mês dedicado a nós mulheres. Somos especiais, né? Como somos especiais, temos um mês todo dedicado para falar desse assunto, para a gente falar sobre saúde, bem-estar, autocuidado, e hoje nós vamos falar um pouco mais, nós vamos para além do autocuidado, para além do skincare tão famoso, né? Abrimos o mês da mulher como assunto de grande importância para todas nós, que é o relacionamento afetivo e patrimônio. Autocuidado além do skincare. Esse é o tema do Direto ao Ponto de hoje. Você já parou para pensar por que é tão difícil conversar sobre dinheiro, patrimônio e responsabilidade financeira, especialmente quando estamos em um relacionamento afetivo? Então vamos falar um pouco sobre isso, né? Quando devemos falar, quando falamos em autocuidado feminino, a associação comum é com a questão da estética, da saúde física e mental, o que é positivo, mas também tem essa parte do cuidado com o patrimônio, com o cuidado com a responsabilidade financeira. Para tratar desse assunto, convidamos a advogada Jamile Santana, especialista em direitos das famílias e direitos humanos. E hoje ela vai direto ao ponto sobre esse assunto aqui com a gente. Seja bem-vinda. Bom dia, obrigada, Cris, obrigada a todo mundo que está ouvindo a gente. E é isso, né? Hoje a gente está colocando o nosso pezinho em março. Eu queria, gente, dedicar esse programa à minha colega e à colega de vocês também, Nayá, né? Que teve uma trajetória brilhante aqui em Feira de Santana, que eu digo que Nayá recalculava rotas, ia para trás, dava mais passo para trás e muito mais para frente, muito corajosa, e realmente não vou falar para me emocionar, não, mas quero lembrar de Nayá, sim, e a nossa colega, né, conjuntamente, porque Nayá foi jornalista. Isso. E Nayá foi também, agora também era advogada e estava atuando lá em Alagoas, e vou deixar esse programa em homenagem a ela. Ótimo. Pois é, Nayá, eu falava aqui assim na abertura do programa, né, foi colega nossa, né, da TV Subaé, trabalhou comigo, foi minha produtora no Linha Direta com o Povo, na Rádio Sociedade, programa que a gente toca lá ao meio-dia. E foi um susto para todo mundo, né? Ninguém espera 33 anos, o que aconteceu, um fato fulminante. Mas a gente, mais uma vez, deseja aí que a família tenha força, que Deus acolha a nossa querida Nayá. E fica a saudade e as boas lembranças, né? Não sabia também que conhecia. A Nayá também já estava atuando, né? Na advocacia. E uma menina maravilhosa. Não é porque se foi, não. Mas quem passou... quem teve a oportunidade de conviver com a Nayá sabe, né? Do que a gente está falando. Realmente... muito triste essa situação, mas fica a nossa homenagem a ela aqui. E essa, uma vida que, quando a gente pensa assim, foi curta e ao mesmo tempo deixou pra gente ontem, a única coisa que eu pensava era que Nayá deixou assim, não sei se é que a gente tá aqui pra deixar alguma lição, mas Nayá disse o seguinte: muda a rota, isso, recalcula, vai pra frente. Então assim, pra mim, foi a marca assim, que ela deixou assim. Então, o programa de hoje é dedicado a você, Nayá, né? E a família, que Deus conforte o coração de vocês. A gente nunca aceita a morte. A morte é algo que é difícil aceitar. E uma morte de uma jovem de forma tão repentina é muito mais difícil. Eu não consigo nem mensurar o que essa família está sentindo nesse momento. E a vocês, família, mãe, pai, os nossos sentimentos, tá? Então, Direto ao Ponto hoje é dedicado a essa grande jornalista, grande mulher, advogada, grande mulher. Jamila, vamos lá, vamos recompor as nossas emoções, porque realmente é algo muito triste. Que consciência você está tentando despertar, especialmente nas mulheres, ao trazer um tema como esse? Relacionamento afetivo e patrimônio, um autocuidado além do skincare. A consciência, eu digo que eu penso nela de uma forma cíclica. Cuidar de divórcios e cuidar de mulheres em situações de vulnerabilidade, porque um divórcio é um momento de vulnerabilidade, né? Independente de sua classe, enfim, é um momento de vulnerabilidade que se potencializa, obviamente, né? Quando você está em situação também de vulnerabilidade econômica. Então, primeiro que trabalhar nessas circunstâncias me despertou.
né? A gente começa a ver que tem alguma coisa ali que não está batendo. E a partir daí, a partir do meu despertar enquanto advogada, do meu despertar ao ter contato com estatísticas, a ter contato, a perceber dentro do próprio escritório as estatísticas que existiam, a gente começa a falar, olha, você não está usando o instrumento do direito, alguma coisa está errada. Nós temos na legislação instrumentos de proteção e que, por uma cultura, né, a gente não acessa esses instrumentos. Porque também é falta de informação, né? E a gente tem espaços como esse aqui para a gente levar informação. Mas existe um fator cultural que impede que nós, inclusive profissionais, né, também não toquemos nesse assunto. E o que a gente pretende despertar vamos conhecer, primeiro, as grandes chances que um divórcio, por exemplo, né, ou uma separação, um afastamento, uma violência doméstica pode trazer, né, de prejuízos, e prevenir isso. Vamos trabalhar com prevenção, conhecendo esses instrumentos. Então, o despertar é conhecer o instrumento e quebrar, né, essa barreira do cultural para que a gente possa implementar esses instrumentos ainda na fase pré-casamento, né? Nós estamos falando agora com inúmeras mulheres, centenas, sei lá, milhares de mulheres, que nossa região é macro. Com certeza alguém já passou por algum tipo de violência patrimonial, ou então está entrando num relacionamento e por medo de perder esse parceiro, acaba não tocando nesse assunto de forma preventiva. E é essa a ideia, né? É você ter esse autocuidado. Exato. E muitas pessoas podem pensar assim, que já estamos falando do fim, né? E é esse receio que muita gente tem. Como é que você inicia falando dos fim? É porque o fim vai existir. O fim, ele vai existir, seja porque você vai precisar, né, se divorciar, se separar e a vida vai seguir, ou seja porque vai ter o fator morte. Uhum. Então, o fim de um casamento, ele é inevitável. E só diante do fim é que a gente vai entender as consequências desse fim. Então, o regime de bens que eu estou escolhendo, né, essa pessoa lá no começo... Aliás, vamos voltar para o namoro. Essa pessoa que eu estou me relacionando, muita gente acha que é coisa para gente rica, né? Mas aí você está se relacionando e você tem exatamente na sua cabeça qual vai ser o seu futuro. E você está vendo que o futuro financeiro daquele seu parceiro, embora você goste muito, não combina. Mas você vai insistindo porque te ensinam que o amor vai ser o suficiente. E o que a gente está falando se você previne e você fala de dinheiro, você de repente não está só pensando no fim, mas até eliminando o fator fim. Porque se você conversa abertamente e se vocês no começo já elegem de repente o regime patrimonial que vai vigorar nesse casamento, nessa união futura, você de repente está separando fatores que poderiam gerar conflito. Então, olha, ele gasta muito mais, eu gasto menos. Então, que tal a gente se conhecendo? Vamos usar esse regime de bens aqui, porque a gente nem vai falar de dinheiro e a gente vai viver só uma relação afetiva. Então, a gente não está falando só de se prevenir de consequências num divórcio, como a gente está falando de prevenir um divórcio pelo fator financeiro também. Logo no início da nossa conversa, a senhora falou de estatística. O que é que a senhora tem de dados que vai alertar essas mulheres para que tenham esse autocuidado? Isso. A gente estava conversando antes, né? Como é que a gente conhece estatísticas e a gente não usa o conhecimento para pensar na gente? Então, a gente tem, por exemplo, uma estatística que foi bastante falada durante e depois também de outubro, que é o abandono da mulher com câncer. Nós temos 70% do abandono de mulheres com câncer. A mulher é diagnosticada e logo após o diagnóstico, 70%. A gente está falando que entre 10 mulheres, 7 vão receber a notícia de que o parceiro está deixando a casa depois do diagnóstico. Isso é um dado. O que é que você faz com isso? Vamos conversar sobre isso? Se eu fico doente, vai valer só a máxima do padre na saúde, na doença? Isso é o suficiente? Ou a gente tem instrumentos jurídicos para associar a esse compromisso cristão?
Vamos, de fato, então se eu fico doente, você vai trabalhar, você vai fornecer, vamos colocar isso aqui, vamos pensar nisso, num regime de bens que funcione, porque eu tenho uma chance de ser abandonada, você não. Porque no cárcere, as mulheres recebem, eu não tenho agora o dado, mas você, é um dado absurdo da diferença de visitas de mulheres no cárcere. Abandono. A gente tem uma outra situação, mães atípicas. Depois do diagnóstico do filho, 80% dos casais se separam. E a gente sabe que a guarda ou convivência vai ficar com a genitora. Então, é um sonho seu ser pai? Tudo bem. Então, vamos prevenir aqui, no caso de maternidade. E ainda temos um fator com a maternidade. 60% das mulheres não conseguem voltar ao mercado do trabalho depois da maternidade. É um sonho seu ser pai? Se o nosso filho vier atípico, vamos pensar em uma situação... Porque eu não vou conseguir me especializar. Eu não vou conseguir voltar no mercado de trabalho como você, que é capaz de receber até uma bonificação, né? Então, nós temos esses dados, né? Temos os dados também do estelionato sentimental, que virou agora, né? Que foi tipificado como crime. Então, e as mulheres são, né? O que significa? O estelionato sentimental é quando as mulheres são enganadas, né? Por homens. E você pode falar, o homem não passa por isso, mas a gente de novo está falando, a norma ela serve para uma situação macro, ela não vai servir para exceções, e a gente está falando de que essa situação macro, geralmente as mulheres, não que os homens não possam ser vítimas, mas a gente está falando aqui de uma situação macro, mas muitas mulheres são levadas porque exatamente o fator cuidado é atribuído a essa mulher, muitas delas são levadas por homens pelo sentimento a fazer empréstimos em nome pessoal, utilizarem seu cartão de crédito numa promessa de um noivado, numa promessa de um namoro, na promessa de apresentar aos pais, ou então pagam a faculdade desse homem enquanto ele estuda, depois ele se torna um médico, você não estudou ou então você não passou no seu concurso e esse homem te abandona logo depois. Então são situações em que o homem retira proventos da mulher, né, com a promessa de com ela se casar, com ela formar uma família, né? Então a gente tem umas situações específicas que aí vão ser tipificadas na esfera penal. Essa consciência de inclusão de patrimônio matrimonial no autocuidado é recente na nossa sociedade? Assim, eu nunca ouvi ninguém atribuir essas coisas. Eu que sempre fiquei, e não estou dizendo que inventei a roda não, mas atribuir autocuidado e o patrimônio é uma coisa que me incomoda já há algum tempo, quando a gente exatamente está no mês da mulher e aí a gente vê promoções e se a gente também lança o nome autocuidado, a gente vai ver uma mulher relaxando e que não seja importante, mas está atribuída a fazer a unha. Quando a gente vê uma postagem de uma mulher e fala assim, recuperei a minha dignidade e tá lá com o cabelo feito e a gente exclui movimentos de autocuidado desse termo. E a gente estava até comentando, né? Que bom que hoje, quando a gente joga autocuidado, a gente também vê imagens de pessoas, por exemplo, na terapia. Então, por que não quebrar essa barreira? E como a terapia foi incluída no autocuidado, que antes era um momento de skincare, de spa, de salão de beleza, e se incluiu a terapia, por que não agora incluir também o meu planejamento patrimonial? É assim que eu quero que o meu dinheiro seja gasto. É assim que eu quero aplicar o meu dinheiro. Eu sei, a gente teve uma decisão recente muito importante, em que o homem, depois de separado, as empresas continuaram, eles se divorciaram, eles ainda tinham um condomínio com alguns bens. Então, ela ainda geria alguns bens. E ele entrou na justiça dizendo que ela não podia gerir aquele bem. E atribuindo a ela diversos estereótipos absurdos na ação de que ela não seria uma boa gestora, a gestão tinha que passar por ele. Detalhe, ela estava recuperando a empresa que ele geriu durante todo o casamento e estava falindo. E aí o juízo aplicou o protocolo com perspectiva de gênero nesse julgamento para que fosse permanecido com ela, inclusive falando isso, né, que ali tinha muito estereótipo de gênero, que a mulher não sabe lidar com dinheiro, que a mulher não sabe colocar empresas para frente. E olha aí,
Vou falar com o Sebrae para mais de 500, né? Nosso foco é falar com 500 mulheres no mês da mulher do Sebrae. Isso. Né? Olha nosso comércio em Feira de Santana. Pensa né? Num comércio assim que trouxe uma coisa nova para a feira e que a gente agora encontra para os nossos filhos e que agora a gente tem um parquinho diferente. Olha como a gente está no mercado aqui em Feira de Santana. Então, como é que isso é excluído da gente, né? O nosso direito e a informação e a de gerir patrimônio, né? E a proteger nosso patrimônio. Então, a gente começa aí o mês da mulher com esse alerta, com esse chamamento mesmo para que você, mulher, que já está num relacionamento ou que vai iniciar um relacionamento, tenha esse autocuidado com as finanças, com o que você já tem, com o que você pretende conquistar. Até mesmo como a doutora falou aqui, né? A questão de um filho, vai ter um filho e aí? Se nascer especial, se nascer, você vai contribuir de que forma na educação? Porque também tem a questão também que as mulheres hoje em dia é multitarefa. Multitarefa. A mulher que leva para a escola, que vai buscar na escola, que dá ensino, que dá educação. Enquanto isso, eles estão apenas sendo o provedor, que culturalmente eles querem ser provedor. E quando são? Eu estava até assistindo um terapeuta falando que a mulher fala assim, mas ele não quer crescer. Ele tá de boa, ele toma a cervejinha dele, ele chega do trabalho, ele deita no sofá, ele assiste o jornal, ele não quer fazer um curso profissionalizante, ele não quer fazer uma faculdade. Mas e aí você, mulher? Você vai continuar? Ele já tem a opção dele, ele já decidiu que aquela vida ali tá boa para ele. E você, que quer mais, você vai continuar? Então não é mais sobre o seu marido, é sobre você. É sobre esse autocuidado. É com esse homem que você quer construir a sua vida. Então, vale a pena um monte de reflexões. E foi muito bom esse bate-papo que a senhora trouxe aí. Algo que a gente realmente precisa, ao se olhar no espelho, não pensar apenas na pele e na beleza, no seu autocuidado, mas as suas finanças com essa pessoa que você vai começar a se relacionar ou com quem você já está se relacionando. Muito obrigada por sua participação aqui no Direto ao Ponto. Obrigada, gente. Obrigada pelo espaço. Que bom que, né, foi direto ao ponto que a gente começou o mês de março e por março inteiro vamos falar, datas são importantes. A gente acaba fazendo com que a sociedade toda esteja falando daquilo naquele momento, mas a gente sabe que a gente tem um ano inteiro de luta, né? Mas obrigada pelo espaço, foi ótimo. Ótimo, eu agradeço a sua participação, agradecer a Auriza, Eveline, Bia, o pessoal da Notri, sempre parceira aqui do Direto ao Ponto, do Bom Dia Feira. Um grande abraço a vocês. Foi um prazer conversar com Jamile Santana. Gente, chegou o nosso mês. Vamos romantizar, porque nós mulheres somos românticas, mas também vamos ter consciência daquilo que é nosso, daquilo que é de nosso direito. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima sexta-feira, se assim Deus permitir. Grande abraço.